Ovelhinhas de Cristo apresenta o grande milagre da Páscoa, a ressurreição de Jesus. Este é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Enquanto estava na terra, Jesus fazia muitos milagres e adorava falar do amor de Deus para todos. Muitos o seguiam para ver seus milagres e ouvir mais de Deus. Jesus já estava muito conhecido e começou a ser admirado por muitos. Mas os líderes judeus não estavam gostando disso. Principalmente porque Jesus dizia ser o Filho de Deus. Esses líderes queriam prender Jesus, então tiveram a ajuda de Judas, um dos discípulos de Jesus, que o traiu por 30 moedas. Então eles disseram: Vá procurar Jesus, e nossos guardas irão com você. Chegando ao local, eles irão prendê-lo. Judas sabia onde estava Jesus, e foi atrás. E levou suas 30 moedas que os líderes lhe deram. Então Judas levou os guardas até o local onde Jesus e os outros discípulos estavam. Jesus havia ido com os discípulos no jardim da oração para orar. Então Jesus atendeu às ordens dos guardas, que o prendeu e levou até os líderes. Ao chegar no templo, as autoridades da época começaram a interrogar Jesus. Começaram a perguntar: Você está dizendo por aí que és o Filho de Deus. Você afirma isso? Vocês que estão dizendo que sou filho de Deus. Os líderes ficaram furiosos e o mandaram para o governador, chamado Pôncio Pilatos. Ele iria julgar o destino de Jesus. Pôncio Pilatos ouviu todas as acusações e disse para Jesus ser chicoteado, mas a multidão que ali estava, gritava para Jesus ser crucificado. Então Pôncio Pilatos fez o que a multidão pediu e deu Jesus aos guardas para ser crucificado. Maltrataram muito Jesus e colocaram nele uma coroa de espinhos e ele precisou carregar uma cruz muito pesada. E quando chegou no monte, colocaram pregos e Jesus foi crucificado. Jesus aceitou tudo isso por nós, pelos nossos pecados. Na cruz Jesus chamou por Deus: Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus disse: Meu Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. E morreu. Então Jesus foi levado para uma sepultura onde ninguém havia sido colocado.
Alguns guardas ficaram tomando conta da sepultura. E no terceiro dia, a pedra que fechava a sepultura abriu. E de lá saiu Jesus, ressuscitado. Duas mulheres foram até a sepultura visitar Jesus, mas quando chegaram lá viram um anjo e Jesus não estava mais. O anjo disse: Jesus está vivo. Imediatamente as mulheres lembraram do que Jesus havia dito antes e elas foram correndo avisar os discípulos. Elas estavam muito felizes e gritavam: Jesus está vivo! Jesus está vivo! Foi quando Jesus apareceu para todos. Mostrou suas mãos e disse tudo o que havia feito para nos salvar. Páscoa é ressurreição. Páscoa é Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todos aqueles que nele crê, tenha vida eterna. Feliz Páscoa para todos meus amiguinhos. Feliz Páscoa a todas as ovelhinhas de Cristo. E não esqueça de se inscrever no nosso canal. Dê o seu like e até a próxima. Ovelhinhas de Cristo apresenta a história mágica do Natal, o nascimento de Jesus Cristo. Era uma vez Maria, uma mulher de coração bondoso e de muita fé. Deus viu em Maria uma mulher virtuosa e digna para levar sua promessa. Então Deus mandou seu anjo. O anjo lhe disse: Maria, você é a escolhida para ser mamãe de Jesus Cristo, Filho de Deus. Maria aceitou a promessa com muito amor e tempos depois ela se casou com José, um homem muito bondoso e também de muita fé. Deus estava feliz, pois se formou uma linda família e na barriguinha de Maria estava o nosso Salvador, Jesus Cristo. Então José disse a Maria que eles iriam para Belém, pois a promessa de Deus era algo muito valioso. Eles se preparavam para essa viagem, mas com muito cuidado, pois seria muito cansativa para Maria. Ela iria viajar num jumentinho. E lá foram Maria e José para Belém, felizes com a promessa de Deus. E a noite estava chegando. José viu um homem e lhe pediu abrigo. O homem não deixou, mas ofereceu um estábulo, para passarem aquela noite. Sem opção, José aceitou, pois Maria iria ter o bebê já já. E assim se cumpriu a promessa. No meio daqueles animais, de forma muito humilde e simples, nasce o nosso Salvador. Naquela noite, 3 reis magos avistaram uma estrela, eles a seguiram. E chegaram ao estábulo onde estava o nosso Salvador, Jesus Cristo. Eles sabiam que ele era o Messias, então levaram presentes: incensos, ouro e mirra. E assim a promessa de Deus se cumpriu. Nasceu o nosso Salvador, o nosso Rei, Jesus Cristo. E não deixe de se inscrever no nosso canal.
Um Feliz Natal, ovelhinhas, até a próxima! Ovelhinhas de Cristo apresenta Papai Noel de folga, a missão natalina de Jesus. Jesus vai contar pra gente uma linda historinha de Natal, onde ele teve uma importante missão. Esse é o Polo Norte, a casa do bom velhinho, Papai Noel. Véspera de Natal e Papai Noel estava meio chateado, porque todo ano era a mesma coisa. Enquanto isso, seus ajudantes estavam muito felizes, pois a produção de brinquedos estava a todo vapor. A lista de presente para as crianças já estava pronta. Então Papai Noel chamou um de seus ajudantes e teve uma ideia. Ele iria tirar uma folga e pediu que os ajudantes entregassem os brinquedos. O ajudante ficou sem entender e foi logo avisando a Mamãe Noel. Ela veio furiosa e disse que isso era trabalho apenas do Papai Noel. Lá do céu, os anjinhos de Jesus ouviram a briga e foram correndo contar para Jesus. Jesus ficou preocupado e logo pensou em resolver essa situação. Não teve jeito. Papai Noel arrumou as malas e foi tirar sua folga. Então Jesus resolveu descer do céu e ir ajudar a Mamãe Noel, que estava bem nervosa. Jesus é muito inteligente e teve uma ideia para salvar o Natal. Enquanto isso, Papai Noel foi para a praia, curtir o sol, afinal, Polo Norte é muito frio. Então, quando ele estava se preparando para nadar, apareceu a Mamãe Noel com sua prancha de surfar. Ele ficou furioso, mas logo percebeu que Jesus tinha ido com ela também. Enquanto Mamãe Noel surfava, Jesus foi conversar com Papai Noel e explicar para ele a importância do Papai Noel para o Natal. Que ele era um grande símbolo para as crianças do mundo todo. Então Jesus deu alguns exemplos. Que existem crianças que ajudam seus pais, por isso merecem a visita do Papai Noel na noite de Natal. Que existem grandes amigos que sempre se ajudam, brincam e nunca brigam. Crianças que oram com seu papai e sua mamãe. Crianças que ajudam os mais velhos, sempre que precisam. Até as crianças que montam suas simples árvores de Natal, esperando pelo bom velhinho. Papai Noel viu que Jesus estava certo, arrumou suas malas e voltou para o Polo Norte. Papai Noel e Mamãe Noel correram para casa, para separar todos os presentes, pois já estava quase na hora do Natal. Foi uma grande correria, mas deu tudo certo.
Os brinquedos estavam prontos. Então Jesus salvou o Natal. Assim como Papai Noel traz risos e presentes, Jesus traz esperança e salvação. Inscreva-se no nosso canal Ovelhinhas. E um Feliz Natal abençoado para todos. Ovelhinhas de Cristo apresenta Davi e Golias. Davi era um menino muito bondoso, inteligente, obediente e amava muito a Deus. Davi era o caçulinha de 8 irmãos. Ele era muito obediente ao seu pai, Jessé, que pedia para ele tomar conta e cuidar muito bem de suas ovelhinhas. 3 dos seus irmãos estavam em batalha, então cabia a Davi tomar conta delas e cuidava muito bem. No reino de Israel havia um rei chamado Saul, que já estava procurando seus melhores homens para a batalha contra os filisteus. E lá foi o rei com seus melhores soldados. Mas os filisteus também foram com seus melhores soldados e maior soldado. Ao chegar no campo de batalha, o rei ficou apavorado. Havia um soldado imenso, forte. Quem era ele? Golias, um homem que não tinha nenhuma obediência a Deus e achava que era maior e melhor que qualquer pessoa. Ele era muito forte, tinha quase 3 metros de altura e quando chegou em campo, disse a todos os soldados: Eu sozinho luto pelo meu povo e um de vocês pode lutar comigo. Se alguém me vencer, todos nós seremos seus escravos. Mas se eu vencer, todos vocês serão meus escravos. Eu desafio Israel. Então, Jessé chamou Davi, lhe preparou um banquete e pediu: Meu filho, vá até o campo de batalha, leve essa comida para os seus irmãos e traga a notícia deles. Estou preocupado. E lá foi Davi. Ao chegar em campo, viu aquele homem imenso desafiando todos os soldados e dizendo que era maior do que Deus. Davi ficou indignado, foi até o reino, porque o rei Saul já tinha chegado com medo, e disse: Rei, como pode deixar aquele homem afrontar o nosso Deus? Eu vou desafiá-lo. O rei não acreditou, não levou muita fé, porque Davi era franzino. Mas Davi disse: Rei Saul, eu já derrotei um leão e um urso. Não tenho medo de nada, porque Deus está comigo. Sei que posso vencer Golias. Uma vez, o leão foi até meu pasto e tentou agarrar uma de minhas ovelhinhas. Eu não pensei 2 vezes e pedi força e coragem para Deus. Enfrentei aquele leão imenso e feroz. Com as minhas forças e com as minhas mãos, eu consegui derrotá-lo. Sei que consigo. O rei, ouvindo aquilo tudo, disse: Pode ir, Davi. Vá, que Deus o proteja. E Davi foi até o campo. No meio do caminho, pegou 5 pedrinhas,
pois Davi não tinha nenhuma espada, nenhuma armadura. Chegando lá, Golias ficou sem entender nada. Como aquele garoto franzino, pequenininho, vai me derrotar? E Davi disse: com a força e a minha coragem, e principalmente com a ajuda de Deus, que é maior que qualquer um, eu consigo te derrotar. Golias ficou desesperado e com muita raiva. Como assim? Deus é maior do que eu? Eu consigo derrotar qualquer um? Golias foi para cima de Davi com toda a sua raiva. Davi não pensou duas vezes. Pegou uma pedrinha das 5 que ele tinha pego no riacho, colocou no seu estilingue e rodou, e aquela pedrinha foi em direção à testa de Golias. E aí, Davi conseguiu derrotar Golias com uma pedra. Todos os soldados de Israel ficaram muito felizes e colocaram para correr os soldados filisteus. E Davi só tinha a agradecer a Deus por isso, porque foi ele que deu forças para ele e coragem. Então, quando você estiver na mesma situação, peça a Deus, Ele vai te ajudar com certeza. Muito obrigada, inscreva-se no nosso canal e venha ser uma ovelhinha de Cristo. Até a próxima! Ovelhinhas de Cristo apresenta a Arca de Noé. Noé era um homem muito bom e amava muito Deus. Tinha uma família muito correta, 3 filhos e uma esposa muito carinhosa. Noé era muito correto e era obediente a Deus. Mas naquela época a terra era habitada por homens que não obedeciam a Deus. Viviam brigando. Esses homens tinham ficado muito ruins. Brigavam, maltratavam os amigos e os animais. Roubavam. E faziam tudo para desagradar a Deus. Então Deus decidiu dar uma lição nesses homens malvados. Então Deus chamou Noé e falou: construa uma arca. Coloque toda a sua família nela. E coloque um casal de cada animal na terra e também coloque na arca. Noé era muito inteligente. Ficou imaginando como ficaria essa arca. Fez todo o desenho da arca e chamou seus filhos e contou o que Deus tinha pedido para ele. Imediatamente os filhos começaram na construção da arca. Então finalmente a arca ficou pronta, como Deus pediu. E Noé levou toda a sua família. Logo depois, foi colocando cada bichinho da sua espécie dentro da arca. E de repente começou uma grande chuva, com trovões e raios, que foi chamada de dilúvio. As pessoas malvadas ficaram com muito medo. Foram 40 dias de chuva e a água começou a cobrir toda a terra.
150 dias navegando na arca e só havia água e mais nada. Então Deus fez soprar um vento muito forte e as águas começaram a baixar. Alguns dias depois, Noé soltou uma pomba. Foi quando a pombinha voltou com um ramo de folhas. E Noé percebeu que as águas estavam baixando. 7 dias depois, Noé enviou novamente a pombinha, mas dessa vez a pombinha não voltou. Isso quer dizer que ela encontrou terra firme. Então a terra ficou firme e seca e Deus disse a Noé que ele poderia sair da arca com sua família e os animalzinhos. Noé ficou tão feliz que sempre rezava em agradecimento a Deus. Então apareceu um arco-íris e Deus disse que toda vez que chovesse iria aparecer um arco-íris como sinal de aliança entre Deus e os seres vivos da terra. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Curta bastante e até a próxima! Ovelhinhas de Cristo apresenta Jonas e o Grande Peixe. Havia um homem que sempre servia a Deus. Seu nome era Jonas. Profeta Jonas. Certo dia, Deus pediu para Jonas ir para uma cidade chamada Nínive. Porque lá, as pessoas eram más. Viviam sempre brigando. E não temiam a Deus. Era sempre uma confusão. Que feio, né? Deus pediu para Jonas levar a palavra de Deus para aquela cidade. Falar do imenso amor que Deus tem por todos. Deus confiou que Jonas era a pessoa certa para converter aquela cidade. Mas Jonas ficou com muito medo. Porque sabia quem eram aquelas pessoas. Jonas fugiu. Ele estava com muito medo. E desobedeceu Deus. Jonas fugiu para outra cidade, chamada Tarsis. Ele viu um grande navio. E foi até um dos tripulantes, e pediu se poderia dar uma carona para ele. Todos os homens deixaram Jonas ir de carona no navio. Então ele achou que estava escondido de Deus. Jonas pediu se poderia dormir um pouco. Então ele foi para o porão do navio tirar um cochilo. Jonas pensava que Deus jamais iria achá-lo. Bobinho ele, né? Deus já sabia dos planos de Jonas. Então Deus mandou uma imensa tempestade contra aquele navio. Os homens do navio começaram a perceber que as ondas estavam fortes. Os ventos sopravam com muita força. O que era dia,
De repente se transformou em noite. Os homens ficaram apavorados. Nuvens muito escuras cobriram o céu. O navio começou a balançar muito. E o barco estava quase virando. Foi quando o comandante do navio foi até o porão acordar Jonas. Perguntou para ele se sabia por que estava acontecendo aquilo tudo, porque eles nunca haviam passado por uma tempestade daquele tipo. Então Jonas se lembrou da sua desobediência. E ele contou que estava se escondendo de Deus. Jonas então pediu para jogarem ele no mar e Deus iria poupar o navio. E assim os homens fizeram. Jogaram Jonas nas águas. Assim que jogaram Jonas no mar, imediatamente o mar se acalmou. As ondas não eram mais fortes. E o que era noite, se transformou em dia. Os homens ficaram muito gratos a Deus. Então Jonas foi afundando. E afundando para bem fundo do oceano. Tadinho do Jonas. Mas Deus tinha planos para ele. Deus era tão bondoso que mandou um grande peixe engolir Jonas e salvar sua vida. Então o grande peixe obedeceu Deus e engoliu o Jonas. Dentro da barriga do grande peixe, Jonas sobreviveu. Ele ficou por 3 dias e 3 noites. Jonas orava para Deus e pedia perdão pela sua desobediência. Deus ouviu suas orações e perdoou Jonas. Percebeu que suas orações eram verdadeiras e de todo o seu coração. Então Deus ordenou que o grande peixe cuspisse Jonas. O grande peixe obedeceu. Nadou mais um pouco até achar uma praia que pudesse deixar Jonas em segurança. Quando Jonas percebeu que Deus ouviu suas orações e o salvou, rezou muito e agradeceu a Deus pelo seu perdão. Então Deus apareceu mais uma vez para Jonas e disse para ele levar sua palavra para a cidade de Nínive. E que daqui a 40 dias, tudo iria pegar fogo. Jonas não pensou 2 vezes. Saiu correndo para dar a notícia naquela cidade. E falar da palavra de Deus para todos. Quando chegou na cidade, contou para aquelas pessoas o que Deus havia dito. As pessoas ficaram apavoradas. Mas Jonas também contou o que Deus tinha feito por ele. Do grande amor que Deus tem por todos. Depois de ouvir as maravilhas que Deus fez e faz por todos nós, aquelas pessoas se renderam ao seu amor. Pararam de brigar e começaram a orar. Então Deus perdoou todos e não permitiu que houvesse fogo. As orações eram de amor e perdão. Todos ficaram felizes. Principalmente Jonas.
Deus é como nosso papai e nossa mamãe. Precisamos obedecer quando nos pedem algo. Ele sempre irá nos amar, mas a obediência é o caminho do amor. Obrigada por assistir mais uma historinha no nosso canal. Mas não pode se esquecer de se inscrever e ative o sininho, assim você saberá quando postarmos novas historinhas. Venha ser uma ovelhinha de Cristo. Até a próxima! Ovelhinhas de Cristo apresenta Maria, a mamãe de Jesus, especial de Dia das Mães. Maria era uma moça muito correta. Nascida em Nazaré, era noiva de José, o carpinteiro da cidade. Maria era muito religiosa e tinha muita bondade em seu coração. Era sempre muito querida por todos. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu para Maria e disse que ela era digna para carregar o Filho de Deus. Maria ficou assustada, mas o anjo disse para ela não ter medo. Ela iria gerar o Salvador. E assim se cumpriu. Maria e José ficaram muito felizes, pois o bebê estava no ventre de Maria, o Filho de Deus. Sua barriguinha cada dia crescia mais, e as pessoas ficavam admiradas com o amor de Maria pelo seu bebê que ainda estava no ventre. Maria ficava imaginando como seria seu bebê. E todos os dias orava para Deus, agradecendo por essa dádiva. Os meses se passavam, e já estava quase perto do Salvador nascer. Maria o amava a cada dia, e nunca parou de agradecer a Deus. Então Jesus nasceu. Como uma boa mãe, Maria cuidava com todo carinho e amor. Na simplicidade em que vivia, o mais importante era seu amor por Jesus. E assim, ele foi crescendo. E Maria jamais deixou de orar e agradecer a Deus. Era uma mamãe zelosa e cuidadosa. Ensinava Jesus os afazeres da casa. Ensinava a respeitar o próximo. Era uma grande mãe e também uma grande amiga de Jesus. E Maria estava orgulhosa de como Jesus crescia, de como fazia amiguinhos. Foi crescendo e se tornando um menino muito querido por todos. Igual Maria era querida. Ela ensinava Jesus que jamais deixasse de agradecer a Deus por cada dia vivido, pelas bênçãos que Deus lhes proporcionava. Pois sem Deus, não estaríamos na terra. Maria foi ensinando valores importantes na vida de Jesus. Assim como Maria, existem muitas mamães valiosas. Todas as mamães precisam ser amadas e admiradas, porque são mulheres que Deus abençoou, para carregar em seus ventres uma nova vida. As mamães são os maiores presentes que Deus colocou na terra. Vocês são verdadeiras heroínas, enfrentando desafios, superando obstáculos e fazendo sacrifícios diários para manter suas famílias unidas e felizes.
Feliz Dia das Mães a todas as mamães por serem uma força incrível em nossas vidas e por nos ensinarem lições inestimáveis sobre amor, coragem e perseverança. Parabéns a todas as mães! Vocês merecem todo o nosso amor, respeito e admiração. Então é isso, amiguinhos! Inscreva-se no nosso canal e venha ser uma ovelhinha de Cristo. Até a próxima historinha! Ovelhinhas de Cristo apresenta a criação do mundo. No início só existia Deus, e ele se sentia muito sozinho e desanimado. Não tinha nada para fazer. Foi então que ele teve uma ideia: criar o mundo. Então, no seu primeiro dia de trabalho, ele criou um planeta e deu o nome de Terra. Só que a Terra estava triste, pois era vazia e sem forma. Então, no seu segundo dia, Deus resolveu criar todas as coisas essenciais para a Terra. E ela começou a tomar forma. Então, quando só existia a escuridão, Deus deu o nome de noite e preencheu com lindas estrelas. Deus fez a lua e toda a galáxia. Era tudo muito lindo e perfeito. O que era claro, Deus chamou de dia. Foi então que Deus criou o sol e as nuvens. Foi quando Deus criou o céu mais maravilhoso. No terceiro dia, Deus fez surgir o mar e a terra, e separou cada um no seu devido lugar. No quarto dia, Deus criou as sementes, as montanhas e as árvores. E tudo estava ficando lindo. No quinto dia, Deus fez as aves e os peixinhos, de todas as espécies. Então, no sexto dia, Deus fez todos os animais terrestres e a partir do barro e argila, Deus resolveu fazer o homem. E o chamou de Adão. E tudo estava ficando completo. Então, no sétimo dia, Deus descansou, pois sua obra estava perfeita e completa. Mas Deus percebeu que Adão estava sozinho, então da sua costela Deus resolveu fazer uma amiga para Adão. E deu o nome de Eva. Então todos estavam felizes, no lindo jardim que Deus criou para eles e deu o nome de Jardim do Éden. Só que Deus deu um aviso: não tocar no fruto proibido, essa era a única regra. Só que Eva foi curiosa e ao chegar perto da árvore, viu uma serpente que lhe disse: Coma dessa fruta e será tão esperta quanto Deus. A serpente era inimiga de Deus e conseguiu enganar Eva, que levou a fruta proibida para Adão. Os dois comeram confiando na história da serpente. Logo em seguida, Deus apareceu, e Adão e Eva se esconderam com medo de Deus. E ele perguntou: por que vocês me desobedeceram? Adão disse que foi a Eva quem lhe deu e Eva disse que foi enganada pela serpente. Foi quando Deus lhes disse que eles foram desobedientes e seriam expulsos do paraíso. Deus ficou muito decepcionado e triste, mas a desobediência os levou ao castigo. Inscreva-se no nosso canal. Venha ser uma ovelhinha de Cristo. Até a próxima! Ovelhinhas de Cristo apresenta
os 10 mandamentos, as leis de Deus. Deus estava muito chateado com as atitudes dos homens. Todos deixavam Deus muito zangado e triste. Eles faziam tudo errado. Eram muitos pecados. Deus, não aguentando mais ver aquilo, chamou por Moisés. Ele era um homem de bom coração e muito temente a Deus. Então Deus lhe deu 2 placas de pedra. E nelas Deus escreveu os mandamentos que deveriam ser seguidos pelos homens. Então Deus escreveu com seus dedinhos 10 leis que deveriam seguir. Número 1. Amar a Deus sobre todas as coisas. Só existe um Deus. E Ele te ama, e também pede que você também o ame. Deus fica feliz quando você ora para Ele. Número 2. Não tomar seu santo nome em vão. Isso quer dizer que você precisa respeitar o nome de Deus. Não falar palavrão ou mentir usando o nome de Deus é falta de respeito. Número 3. Guardar domingos e festas. Domingo, Deus pede para você ir na casa do Senhor orar, descansar e refletir da palavra de Deus. Número 4. Honrar pai e mãe. Deus se agrada quando você obedece seu papai e sua mamãe, orando sempre juntos, ajudando sua mamãe quando ela te pede ajuda. Número 5. Não matar. A sua vida pertence a Deus. Ninguém tem o direito de matar ninguém, isso é um pecado muito grave. Número 6. Não pecar contra a castidade. Nosso corpo é morada do Senhor. Precisamos cuidar dele muito bem. E cuidar também do nosso coração, ouvindo sempre a palavra de Deus. Número 7. Não roubar. Você jamais pode pegar algo que não é seu. E quando quisermos algo, é só pedir por favor. Número 8. Não levantar falso testemunho. Só devemos dizer aquilo que for verdadeiro. Deus nos ensina a jamais mentir. A mentira leva à fofoca e sempre deixa Deus triste. Número 9. Não desejar a mulher do próximo. A família é um presente muito especial de Deus. E jamais deve ser desrespeitado. O papai sempre vai proteger a mamãe. Número 10. Não cobiçar as coisas alheias. Cada um de nós temos aquilo que merecemos aos olhos de Deus. Então jamais tenha inveja de seu amiguinho. Temos que ser gratos por tudo. Deus é simplesmente maravilhoso. Ele cuida com muito carinho de cada um de nós. Quem segue os mandamentos tem um coração puro e Deus fica muito feliz. E é só ovelhinhas,
Até a próxima historinha! E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. É muito importante, pois assim nos ajuda a continuar fazendo essas lindas historinhas. Até a próxima!